Sua vida está cheia de ruídos. Não os sons da rua, nem o barulho dos carros, mas um zumbido constante dentro de você. Pensamentos que não servem mais, vínculos que pesam, hábitos que drenam sua energia em silêncio. Coisas que você carrega não por necessidade, mas por apego, medo ou costume. E a pergunta que precisa ser feita é simples, embora desconfortável. Por que você continua arrastando tudo isso? Por que insiste em manter o que já cumpriu seu ciclo? Por que se apega ao que claramente te impede de avançar? Às vezes, o maior ato de rebeldia não é gritar, confrontar ou criar rupturas visíveis. A verdadeira libertação acontece em silêncio. É quando você decide eliminar, sem alarde, tudo aquilo que não te acrescenta mais. Relações que drenam sua alma. Hábitos que corroem sua paz. Expectativas que sufocam quem você realmente é. E não, você não precisa anunciar isso ao mundo. Não precisa de aplausos, validação ou aprovação. A mudança mais poderosa acontece longe dos olhares. Hoje, vamos mergulhar em um princípio milenar da filosofia. Solte aquilo que você não pode controlar e liberte-se. A vida é curta demais para ser vivida refém das expectativas alheias, dos fantasmas do passado ou dos medos do futuro. Vou te mostrar como eliminar, em silêncio, coisas que estão transformando sua vida em um caos, não apenas externo, mas principalmente mental. Se você não agir, corre o risco de perder algo insubstituível, a sua paz. E para entender essa sabedoria com clareza, preste atenção nesta história. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, onde o horizonte se fundia com o oceano, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era conhecida não apenas por sua habilidade em enfrentar mares turbulentos, mas por conseguir pescar quando outros já haviam desistido. O mar era seu templo. O barco, seu santuário. Com o tempo, sem perceber, Helena foi acumulando redes quebradas, cordas gastas e objetos sem utilidade. Coisas que já não usava, mas mantinha por apego ao passado. Seu barco, pequeno, estava sempre abarrotado. Aquilo não apenas dificultava seu trabalho, mas limitava seus movimentos. Certo dia, ao partir para uma longa jornada, o céu escureceu de forma repentina. Uma tempestade violenta se formou. Ondas gigantes, ventos furiosos. O barco era lançado de um lado para o outro, e Helena percebeu algo crucial: o excesso de peso a impedia de manobrar. Cada objeto inútil se tornava um obstáculo. Cada rede quebrada, um peso morto. Exausta, à beira do desespero, Helena teve um momento de clareza. Tomou uma decisão difícil, mas necessária. Começou a se livrar do que não servia. Primeiro, as redes quebradas. Depois, as cordas gastas. Por fim, até objetos guardados apenas por apego sentimental. A cada coisa lançada ao mar, o barco ficava mais leve, mais ágil, mais vivo. A tempestade não cessou imediatamente, mas Helena já não estava presa ao peso do passado. Conseguiu resistir. Quando tudo terminou, voltou ao porto exausta, mas transformada. Questionada sobre como havia sobrevivido, respondeu com serenidade: há momentos na vida em que carregamos coisas que não precisamos. Objetos, lembranças, pessoas. Só quando soltamos o desnecessário, em silêncio e sem drama, encontramos liberdade para seguir. Essa é a essência de tudo o que você precisa entender. Na vida, há muitas coisas que precisam ser eliminadas em silêncio. E a primeira delas é o medo da opinião dos outros. Quantas decisões da sua vida não foram tomadas por vontade própria, mas pelo receio do julgamento alheio? Esse medo age como um parasita silencioso. Ele se infiltra, distorce sua bússola interna e te faz viver em função de expectativas que nem são reais. A verdade é dura, mas libertadora. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias inseguranças para pensar tanto em você. Ainda assim, você se paralisa. Muda rotas. Adapta sonhos. Usa máscaras. Vive como se estivesse sempre em um palco, tentando agradar um público que mal presta atenção. Os estoicos ensinavam algo simples e poderoso. Você não controla o que os outros pensam, mas controla como reage a isso. Viver tentando agradar é uma forma lenta e silenciosa de abandonar a si mesmo. Cada vez que você escolhe a aprovação externa, perde um pedaço da sua autenticidade. A saída não é o confronto. É o silêncio. Comece com pequenas decisões. Diga não ao que não quer. Faça o que faz sentido para você, mesmo sem aplausos. Não explique demais. Não justifique suas escolhas. Apenas viva de acordo com seus valores. No fim do dia, a única aprovação que importa é a sua.
Depois vêm as relações tóxicas. Há pessoas que tiram mais do que oferecem. Relações que deixam você exausto, drenado, vazio. E mesmo assim, você se mantém nelas por culpa, medo ou hábito. Romper nem sempre é um ato de crueldade. Às vezes, é um gesto de autopreservação. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla quem permanece na sua vida. E isso pode, e deve, ser feito sem drama. Reduzindo contato. Silenciando presença. Deixando de regar o que não floresce. Se uma relação te adoece, ela não é amor. É peso. Há também os hábitos autodestrutivos. Pequenos gestos diários que parecem inofensivos, mas corroem sua energia como gotas constantes sobre a rocha. O uso automático do celular. O excesso de estímulos. O conforto momentâneo que cobra um preço alto depois. A mudança não acontece com grandes promessas, mas com pequenas interrupções conscientes. Parar. Observar. Escolher diferente. Sem alarde. A verdadeira transformação é silenciosa e constante. Outro peso é a obsessão por controle. A tentativa de prever tudo, dominar tudo, evitar qualquer incerteza. Isso não traz segurança. Traz ansiedade. A vida é imprevisível por natureza, e lutar contra isso é como tentar segurar o mar com as mãos. Soltar o controle não é desistir. É confiar. Você não controla o mundo, mas controla suas escolhas, suas ações, sua resposta aos acontecimentos. E isso basta. Há ainda as expectativas irreais. Metas impostas. Padrões inalcançáveis. A crença de que você precisa ser perfeito para ser digno. Isso é uma corrida infinita para o vazio. Reduzir expectativas não é mediocridade. É liberdade. Faça o melhor que puder, com o que tem, agora. Isso é suficiente. E, por fim, o ruído digital. Notificações, comparações, excesso de informação. Tudo isso rouba sua atenção, sua presença, sua clareza. Eliminar esse ruído não exige desaparecer do mundo, mas escolher com consciência o que merece sua energia. Silêncio também é poder. Mas há algo ainda mais difícil de eliminar em silêncio. As versões antigas de quem você já foi. Você carrega imagens suas que não existem mais. Ideias de si mesmo que fizeram sentido em outro tempo, mas que hoje apenas te aprisionam. O problema não é ter passado. O problema é viver preso a ele, como se mudar fosse uma traição à própria história. Muitas pessoas não avançam porque tentam honrar versões ultrapassadas de si mesmas. Continuam repetindo comportamentos, mantendo discursos, sustentando atitudes apenas para não admitir que cresceram. Mas crescer exige ruptura. E ruptura, quase sempre, acontece sem plateia. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Marco Aurélio dizia que o ser humano sofre mais na imaginação do que na realidade. E boa parte desse sofrimento vem da resistência à mudança. Você se apega à identidade antiga porque ela é conhecida, mesmo sendo limitante. Mas observe com honestidade. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Há uma fase da vida em que insistir em permanecer o mesmo se torna um ato de autossabotagem. O verdadeiro amadurecimento acontece quando você aceita que algumas versões suas precisam morrer para que outras possam nascer. E não, você não deve explicações ao mundo por isso. Existe também um peso invisível que poucos reconhecem. A necessidade constante de ser entendido. Quantas vezes você se frustra porque sente que ninguém te compreende completamente? Porque suas intenções são mal interpretadas? Porque suas escolhas parecem estranhas aos olhos alheios? A verdade é simples e desconfortável. Ninguém vai te entender por inteiro. E tentar explicar tudo é uma armadilha que consome energia vital. Quanto mais você tenta se justificar, mais dependente se torna da validação externa. Quanto mais explica, mais abre espaço para o julgamento. O silêncio, nesse ponto, não é fuga. É soberania. Há uma paz profunda em aceitar que ser incompreendido faz parte do caminho de quem cresce. Pessoas rasas não compreendem decisões profundas. E está tudo bem. Viver em alinhamento com seus valores é mais importante do que ser entendido. Outro elemento que precisa ser abandonado é a comparação. Ela é sutil, constante e cruel. Surge quando você observa o progresso alheio e questiona o seu. Quando mede sua vida com a régua dos outros. Quando transforma redes sociais em espelhos distorcidos da própria autoestima. A comparação rouba sua presença. Rouba sua alegria. Rouba sua clareza. Cada pessoa está em uma fase diferente,
com recursos diferentes, dores diferentes e trajetórias únicas. Comparar-se é ignorar essa realidade e se condenar a uma insatisfação permanente. Os estoicos ensinavam a focar no que está sob seu controle. E a vida dos outros não está. O ritmo deles não está. As escolhas deles não estão. Quando você elimina a comparação, recupera algo precioso, o foco em si mesmo. Há também a urgência excessiva. A sensação constante de que você está atrasado. De que deveria estar mais longe. Mais rico. Mais resolvido. Mais avançado. Esse senso artificial de pressa cria ansiedade e decisões impensadas. A vida não é uma corrida. É um processo. Algumas coisas levam tempo porque precisam levar tempo. A maturação não pode ser apressada sem custo. Tudo o que cresce rápido demais também quebra com facilidade. Aprender a respeitar o próprio ritmo é um ato de sabedoria. E isso também se faz em silêncio. Sem comparações. Sem anúncios. Sem pressa. Outro peso que poucos têm coragem de soltar é a esperança mal colocada. Esperar que alguém mude. Esperar que o passado volte. Esperar que circunstâncias externas resolvam conflitos internos. Esperança, quando mal direcionada, se transforma em adiamento da própria responsabilidade. Ela te mantém parado, aguardando algo que talvez nunca venha. A verdadeira esperança nasce quando você age. Quando assume o controle do que pode. Quando deixa de terceirizar sua paz. Soltar falsas esperanças é doloroso, mas libertador. Existe ainda o apego à dor conhecida. Sim, muitas pessoas se apegam ao sofrimento porque ele se tornou familiar. A dor vira identidade. A ferida vira discurso. O trauma vira justificativa. Curar-se exige abrir mão da história que você conta para si mesmo sobre quem é. Exige coragem para viver sem o rótulo da dor. E isso assusta. Mas continuar preso ao sofrimento também tem um custo. Um custo alto demais. O silêncio aqui é essencial. A cura não precisa ser anunciada. Ela acontece no íntimo, na mudança de postura, na forma como você reage, nos limites que passa a impor. Quando você começa a eliminar tudo isso, algo curioso acontece. O mundo externo pode até continuar caótico, mas o interno se organiza. Você passa a responder, em vez de reagir. A observar, em vez de se perder. A escolher, em vez de ser levado. Isso é domínio interior. Epicteto dizia que a liberdade não é fazer o que se quer, mas querer apenas aquilo que depende de você. Essa é a base de uma vida leve, forte e consciente. Eliminar em silêncio não é se tornar frio. É se tornar lúcido. No fim, o que sobra não é vazio. É espaço. Espaço para clareza. Espaço para presença. Espaço para escolhas alinhadas. Um barco leve não precisa lutar contra o mar. Ele navega. E você, quando solta o desnecessário, para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Lembre-se, nem tudo que sai é perda. Muitas coisas saem para abrir caminho. E quando você aprende a eliminar em silêncio, descobre algo raro. A paz de viver sem carregar o que nunca foi seu. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a mente, organizam o interior e trazem clareza em meio ao caos. Deixe seu like. Ele ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso neste momento. Escreva nos comentários. Qual foi a coisa mais difícil que você precisou, ou ainda precisa, eliminar em silêncio? Sua reflexão pode despertar alguém que está preso exatamente onde você já começou a sair. E na descrição deste vídeo, deixei materiais e caminhos que podem te ajudar a aprofundar essa transformação. Acesse com calma. Use o que fizer sentido para você.